Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Azevedo. Ela é nutricionista. Mas antes de conversarmos com ela, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero também ouvir a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. Como eu já disse, a doutora Cláudia é nutricionista e vai conversar conosco sobre alimentos, sobre o envelhecimento saudável. Vamos conversar com ela. Cláudia Azevedo, que honra ter você aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido de nos dar essa entrevista. Você é nutricionista, não é, Cláudia? Sou nutricionista, há 15 anos já que eu atuo como nutricionista. E desses 15 já são 14 anos atendendo como nutricionista clínica. Que bacana. Mas você tem um currículo invejável, né? Você consegue fazer isso tudo? Na verdade, a gente vai buscando, né? Eu falo que estudar acaba se tornando um vício, principalmente quando a gente trabalha na clínica, porque para mim foi a questão de ir vendo as necessidades dos meus pacientes e fui me aperfeiçoando em cima das demandas que eu encontrei no consultório. Então, eu resolvi enveredar aí para a parte de saúde mental, que acaba sendo o meu foco principal. Então, eu fiz gestão em saúde mental e fiz a nutrição em neuropsiquiatria também. Não bastando isso, acabei resolvendo ser psicanalista e atuo nas 2 áreas hoje e estou aí fazendo outra pós em neurociência clínica. Ser uma neurocientista. Mas ainda tem mais, você é escritora e é palestrante, e ainda por cima. Gosto muito, né? Assim, quando chega essa época de final de ano, então, aí é que surgem muitas palestras, por causa, principalmente mês de setembro, por causa do Setembro Amarelo. E estou com um livro aí que está saindo esse final de semana. Parabéns. Nutrição e depressão, a influência da alimentação. Como manter um cérebro saudável através da alimentação é o título do livro. Eu tenho umas manias, né? Eu não consigo ler no computador. Eu só consigo ler livro de papel. Não tem como. Sim, eu prefiro também. Você falou que você vai conversar conosco sobre o título é desse tamanho, né? Vamos lá. Estratégias para prevenir doenças crônicas no envelhecimento através da alimentação. Vamos trocar em miúdos. O que deve ser isso, por favor? Essas estratégias são formas que nós podemos utilizar para envelhecer de forma saudável. Ou seja, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, buscar alimentos que sejam mais nutritivos, que possam trazer mais saúde para as nossas células e assim vamos envelhecer de forma saudável. E essa busca precisa acontecer muito cedo. Então,
é por isso que nós precisamos pensar muito na questão da alimentação. Pois é, porque a gente é o que come, né? Somos aquilo que nós comemos. E o interessante é que, através da alimentação, nós podemos ter saúde ou podemos ter a doença. Exatamente. Eu acho que a, a alimentação pode levar a gente a uma doença, né? Pode, com certeza, levar a gente a algumas doenças que a gente só vai notar lá atrás, né? Pois é, o incrível, né, é que às vezes as pessoas pensam que, eu posso fazer o que eu quiser porque eu ainda estou jovem, né? E não pensa que vai chegar um momento que o corpo vai cobrar tudo aquilo que a gente fez de errado. E a gente precisa ter esse cuidado em relação à nossa alimentação. Hoje nós vemos que no mundo a gente está envelhecendo mais, né? As pessoas estão conseguindo chegar a uma idade muito mais avançada do que há alguns anos atrás. E por que não tentar chegar de uma forma saudável? Porque tem que chegar com várias doenças, né? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que é muito melhor você chegar no consultório e ouvir o profissional falar assim: que bom, teus exames estão ótimos, você só vai voltar aqui daqui a algum tempo, do que chegar e você falar: olha, você tem uma lista de problemas e você vai precisar utilizar o seu dinheiro para comprar medicamentos, ao invés de utilizá-los para uma alimentação saudável, um lazer, uma diversão. Então, é importante a gente começar a ter um novo olhar para esse envelhecer, né, de uma forma bem saudável. Pois é, porque envelhecer é inevitável, né? A É, gente vai envelhecer. Então é sim, melhor envelhecer com saúde do que envelhecer doente, concorda? com certeza, muito melhor. E assim, hoje eu percebo que tem muitas pessoas que estão preocupadas com isso. Então, eu recebo pacientes no consultório que realizam atividade física, que estão em busca de uma alimentação saudável e que estão ali, né, querendo fazer o melhor, busca ter uma saúde mental melhor, que é um outro fator também muito importante. Então, quando a gente tem esse olhar, é muito melhor. E ao contrário, né, é triste quando você vê as pessoas que estão chegando a uma determinada idade e elas carregam no currículo delas com várias doenças. E nem sempre essas doenças são hereditárias, nem sempre ela está trazendo essa herança de família. É uma herança de uma escolha errada que foi feita através da alimentação. Exatamente, exatamente. Porque se. Mas veja bem, eu tenho na família, a minha avó era índia. Uhum, E ela se alimentava. Ela morreu com 200 anos, né? Eu não sei quantos, mas uhum, para lá de 100, com certeza. Mas comia porco, gordura, ela não tinha uma dieta específica, né? sim. Mas viveu a vida inteira. Isso é metabolismo, é assim mesmo? Tem pessoas que conseguem, outras não? Pois é, um dos fatores muito importantes hoje é a questão do sedentarismo. A gente traz muito a lembrança, né, os nossos familiares lá de trás, os nossos avós, bisavós, que comiam praticamente de tudo, eles não faziam dieta e, no entanto, eram saudáveis e não existia tanto a questão também de obesidade nessa época, mas por quê? Eles tinham uma vida completamente ativa. Eram pessoas que tinham horário para acordar, tinham horário para dormir, estavam sempre em movimento
Então, tinha um gasto de energia muito grande e isso era compensatório. E conforme os anos foram passando, além da modificação que houve na alimentação, porque antigamente as pessoas plantavam, colhiam e comiam. Hoje, as pessoas estão buscando muito mais uma alimentação industrializada, cheia de aditivos químicos. Então, isso está sendo um problema muito sério, né? E estão muito sedentários. A Exatamente. tecnologia, ela veio para nos auxiliar em algumas coisas, mas ela trouxe inúmeros prejuízos em outras. O que que as pessoas fazem hoje, né? Acordam, já estão no celular, ou então no controle remoto, porque hoje tudo tem controle remoto, ou então nem controle remoto mais, né? Só a sua voz, usou a voz e tudo acontece. Como vai ter gasto energético aí? E estão comendo muito mais alimentos industrializados. Sem contar que a produção mesmo, né, dos alimentos, pela demanda, nós vemos os alimentos vegetais ricos em agrotóxicos, nós vemos os alimentos de origem animal ricos em hormônios, e vemos, né, principalmente nessa fase pós-pandemia, que os fast foods assumiram o domínio todo e são alimentos que a gente sabe que não trazem benefícios para a nossa saúde. E a falta de exercício físico. A maioria não está praticando atividade física e não tem um sono regular. As pessoas estão cada vez dormindo mais tarde e acordando mais tarde, né? Ou então dormem muito tarde e acordam muito cedo. Então, todo o ciclo metabólico, ele modificou de uma tal maneira que está trazendo esses prejuízos para as pessoas, né? É a obesidade, são as comorbidades como o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, e infelizmente com tudo isso veio trazendo também muito prejuízo na saúde mental. Pois é. E então, existe uma. Outro dia eu estava entrevistando uma colega sua aqui no programa e ela dizia, ela falou uma máxima que eu guardei comigo. Como é que se diz? Descasque mais e desembale menos. Isso. Isso é fala de nutricionista. Essa fala é nossa mesmo, né? E é o que a gente tem, é uma estratégia que nós temos procurado incutir na mente das pessoas, a necessidade da gente utilizar mais o alimento in natura e menos o alimento industrializado. Porque nós vemos, né, o alimento industrializado, ele é rico em aditivos químicos. E outro dia mesmo eu estava conversando numa roda de conversas, né, que eu estava realizando, e eu falava ali o seguinte: as pessoas têm uma tendência muito grande quando chegam no supermercado, que é olhar a data de validade do produto. Quanto mais longa a data de validade, as pessoas acham que é melhor. Ainda que que elas tenham que utilizar aquele produto em no máximo uma semana. Mas ela vai procurar o produto que dura 4 meses, 5 meses. Quanto maior a data de validade, muito mais aditivos químicos tem ali para que esse produto possa durar. Então, a realidade é, quando nós utilizamos algum produto industrializado, nós temos que procurar aquele que tem uma menor data de validade, porque ele tem menos aditivos químicos para sua conservação. Isso é uma E dica, aí, é uma dica importantíssima essa.
Quer dizer, é Isso vai exatamente isso. amenizando um pouco. Olha como é diferente. Eu não estou aqui falando para você não utilizar o produto industrializado, mas é uma estratégia. A gente começar a olhar, né? Primeiro, dar preferência para o alimento in natura, ir lá descascar o alimento, cozinhar aquele alimento ou mesmo comer cru, aprender a sentir o sabor do alimento sem adição de açúcar ou de sal, ou se precisar adicionar, adicionar em pouca quantidade. E se for usar o alimento industrializado, ter essa atenção de que quanto menor a data de validade, melhor é o produto. Pois é, a cozinha industrial, a cozinha oriental é muito assim, né? Eles É, trabalham muito com os alimentos in natura, né? É o peixe sim. cru, é o legume cru, né? É o ginseng, enfim, é o ômega 3. Eles trabalham muito É. com isso, né? E a gente, e a gente percebe que é um povo longevo, né? Sim, é um povo E, longevo, e, claro. e com menos e que a gente não escuta falar que são pessoas que estão com problemas de saúde, eles são hipertensos, são diabéticos, são não, até porque são pessoas que também é uma cultura deles a prática da atividade física desde cedo. Pois é, uma outra pergunta que não quer calar. Hum, O alimento industrializado, ou com muitos aditivos e tal, é um veneno. Ele promove o envelhecimento precoce. sim, ele promove porque normalmente esses alimentos com muitos aditivos químicos eles são responsáveis pela produção de radicais livres, que são substâncias químicas, né, que vão atuar no nosso organismo, promovendo o envelhecimento celular. E é Entendi. isso que a gente não quer. Por isso que quando a gente fala dessa estratégia de alimentação, a gente está falando de procurar usar os alimentos in naturas, né? O alimento in natura, o alimento mais saudável que são os alimentos que vão combater esses radicais livres, né? Sim, quer dizer, o alimento in natura, ele é, ele é terapêutico também, né? Sim, ele é terapêutico, né? A gente vê aí a importância dos alimentos, por exemplo, se você utiliza alimentos que são da cor vermelha, da cor roxa, são alimentos que eles têm os fitoquímicos que vão ajudar na nossa saúde cardiovascular. Então, olha como é importante, né? E às vezes a gente não dá valor, vamos comer um repolho, né? Uva, as frutas vermelhas, as frutas roxas, ou mesmo os vegetais, que vão estar dando, né, uma proteção para o nosso coração. Outra coisa importante também, né, são as gorduras saudáveis, por exemplo, dar preferência para utilizar o azeite, e aí quando eu falo utilizar azeite, é o azeite frio, né? Não é a gente colocar lá no fogo para imergir, que tem muitas pessoas que pensam assim, eu tenho que usar azeite porque é mais saudável, então eu vou fritar tudo com azeite. Levou no aquecimento, não está servindo para mais nada, né? Ele já está com todos os prejuízos possíveis. Então, o azeite em cima do alimento, a gordura do abacate também é muito saudável. Procurar usar as oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, nozes. E às vezes as pessoas falam assim, mas esses produtos são caros. Só que são produtos que nós utilizamos em pequena quantidade. Não, isso aí não vai encarecer o nosso orçamento, porque a gente vai usar uma quantidade pequena por dia. E assim, as sementes, semente de girassol, semente de linhaça, a semente de abóbora também são alimentos, né, que trazem um benefício muito grande tanto para a nossa saúde cardiovascular como para a nossa saúde mental
e também para o controle do nosso colesterol, triglicerídeos, eles também são importantes. Pois é, eu me preocupo também com os temperos, porque eu acho o paladar, né? O ser humano primeiro vê, depois sente o cheiro e depois ele sente o paladar. Então Sim, tem que ter esses três momentos, né, numa degustação. E o isso. tempero para mim é importantíssimo. Quais Aham, são os temperos saudáveis, né? Porque o azeite eu uso muito azeite. Eu gosto muito de azeite extra virgem. Na minha mesa isso. não falta o extra virgem, cru, cru mesmo, em cima da salada, em cima de qualquer coisa. Eu como qualquer coisa com Uhum. azeite. Eu como azeite com pão. Então, É saudável, é saudável. e os temperos? Me fala dos temperos. Sim, temperos, nós temos uma quantidade enorme de temperos naturais que podemos utilizar. Salsa, coentro, manjericão, alecrim. Então, temos a cebolinha, cebola, alho, né? Cebola e alho são alimentos que não deveriam faltar nunca. Eles são considerados os antibióticos naturais. Então, esses alimentos eles deveriam fazer parte da nossa alimentação constantemente e que vão temperar, né? Nós não podemos estar utilizando são os temperos prontos, né? E aí, quando a gente fala de tempero pronto, a gente está falando daquele tempero industrializado, que vem em tabletinho, vem em pozinho, porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala do industrializado, a gente está falando daqueles temperos desidratados. Não, esses podem ser utilizados sem qualquer problema. Mas o tempero que não se deve usar é esse industrializado, porque ele tem muito aditivo químico, tem muita gordura, muito sal. Então, são esses cuidados que nós precisamos ter com relação ao tempero. É claro que temperar o alimento é algo fabuloso, né? E nós precisamos. Eu sempre digo que o segredo de um bom alimento está no colorido e no tempero, Com né? certeza. E eu queria até te falar um pouquinho, né, sobre esse colorido aí, trazendo junto com o tempero, a questão do seguinte: a gente fala de prato colorido, não é simplesmente pelo visual. É claro que quando você olha aquela mesa com aquele prato bem colorido, abre até o apetite. Mas quando nós falamos do colorido, nós estamos também falando da importância de você ter um prato nutritivo, porque cada cor de alimento determina tipos diferentes de vitaminas e minerais que esse alimento tem. Por isso que nós indicamos também o prato colorido e bem temperado, é claro, tendo sempre o cuidado com os excessos do sal por causa da hipertensão, retenção de líquido também que ele promove. E o feijão com arroz é João e Maria, né? João e É uma Maria. coisa feita para outra, né? Sim, a combinação perfeita. E vou te dizer que hoje nós não temos mais pessoas desnutridas no mundo e principalmente aqui no Brasil, porque as pessoas ainda têm acesso ao arroz e feijão. Então é uma combinação muito perfeita. E as massas? Talharim, espaguete, as massas oriundas do trigo, funcionam? Sim, o que que acontece? Você pode utilizar as massas com controle, né? É, Existe uma demanda aí, né? As pessoas estão muito ligadas, até mesmo por conta do que se fala na internet, de que todo mundo tem que tirar o glúten do alimento, então todo mundo fala, não, não use mais massas, né? Não use o trigo, e não é isso. Quem tem intolerância ao glúten, quem tem alergia ao glúten, tem que se tirar, né?
Agora, quem tem algum tipo de problema intestinal também, nós orientamos para que retire o glúten. Mas fora disso, usar com moderação, né? O que a gente pode estar fazendo para um controle melhor é tentar ir substituindo a farinha branca pela farinha integral, por ela ter mais fibras, então vão ser melhores para o consumo. Mas não quer dizer que você não possa utilizar se não houver essas questões que eu trouxe relacionadas com a intolerância ao glúten, a alergia ao glúten, ou algum problema intestinal, como uma diverticulite ou algum outro problema semelhante aí. Eu estava conversando outro dia com um médico Sim. e ele dizia que a tapioca é só amido, aquilo não tem valor de nutricional nenhum. Isso é verdade? Não, assim, não é que não tenha um valor nutricional, né? Porque o carboidrato, ele tem um valor nutricional, né? Não, ela é um carboidrato, mas a questão é o mito que se cria em cima do alimento. As pessoas começaram a usar a tapioca de uma forma, né, exagerada, e não é assim, mas não quer dizer que ela traga os malefícios. Tem que ser utilizada com cuidado, principalmente as pessoas que são diabéticas, porque ela tem um índice glicêmico maior até do que o trigo, então precisa ter um controle, mas levando-se em consideração que as pessoas que têm problemas devem procurar um nutricionista para que possa orientar com relação ao que comer e a quantidade que se deve comer, né? Que cada pessoa tem a sua alimentação diferenciada, não é igual para todo mundo. Pois é, não é uma receita de bolo. Cada um sabe de si, né? Cada um tem a sua dieta própria, não é isso? Sim, nós trabalhamos com a dieta personalizada. Então, toda vez que nós vamos montar uma dieta, nós levamos em consideração o sexo, a idade, a altura, a atividade física, as doenças, né, as comorbidades que se tem, ou então se é um atleta, a gente leva em consideração o indivíduo para poder fazer o cálculo da dieta dele e proporcionar a ele tudo aquilo que seja benéfico para ele. Por isso a gente não pode sair entregando aquela dieta igualzinha para todo mundo, né? Ou então a pessoa vai no nutricionista, ele faz aquele plano alimentar todo trabalhado para o indivíduo e depois ele sai entregando para a família, para os amigos, né? Vai lá, faz a dieta igual a minha que vai dar certo. Não vai. Pois é, e aí vem uma pergunta, outra pergunta que eu queria lhe fazer, é que para o sujeito viver bem, né, a longevidade saudável, ela é fruto da genética ou ele pode mudar isso no decorrer da vida? Olha, o envelhecer saudável, ele está muito mais relacionado com o seu estilo de vida do que com a genética. Tá? Perfeito. Então, se você busca um estilo de vida saudável, e quanto mais cedo se busca esse estilo de vida, o envelhecer saudável está muito mais favorável do que tentar buscar isso já com uma certa idade. Levando em consideração que nunca é tarde para se começar, né? Nós vemos pessoas que começam aí com 50, com 60 anos, com 70 anos. Eu conheço pessoas que começaram a vida aí com exercícios, alimentação, e que hoje vivem com uma qualidade de vida incrível, porque elas tomaram a decisão de mudar. Mas quanto mais cedo a gente busca essas mudanças, melhor. Mas pouquíssimo tem a ver com genética.
Pois é, né? A gente pensa que porque minha avó viveu cento e tantos, eu também vou viver. Não é por aí. Não, não é por aí. É a mesma coisa é pensar assim, porque ele viveu com saúde, eu vou ter a mesma saúde, né? Tem pessoas, é um ditado muito comum, né? As pessoas falam assim, poxa, fulano teve saúde de ferro, e aí eu vou ter essa saúde também. Não, não é bem por aí, não. Até porque tudo se modificou da época dos nossos avós para hoje. Então, não tem, não. O que pode acontecer em termos de genética, por exemplo, às vezes, uma elasticidade da pele, que pode ter uma influência, mas também nem sempre é assim. Tem pessoas, eu te falo até, falando até um pouquinho da minha família mesmo, eu tenho uma tia com 70 anos que ela não parece, ela parece estar com 50, não tem uma ruga, e, no entanto, ninguém puxou, nem os filhos puxaram essa genética dela. Pois Então, é, eu me sinto muito bem, porque eu tenho algumas comorbidades e tal, naturais, eu tenho 74 anos, mas eu piloto um computador de última geração, quer dizer, eu não vejo muito idoso fazendo isso não. sim, Então, a minha vida é útil, eu não parei de trabalhar. Hoje eu estou, até desde segunda-feira que eu venho direto na frente do computador. E isso para mim é um brinquedão, né? Eu aham, adoro a minha vida, o meu trabalho. E eu acho que isso é que não deixa a gente envelhecer, sabe? sim, com certeza. É essa questão. E isso está sendo muito comum, né? O que você faz aí é o que muitas pessoas têm procurado, é não se entregar, né? Eu vejo as pessoas com já lá com seus 70, né? Até pessoas com 80 anos que estão com uma vida ativa tão fabulosa que eu falo assim, gente, como pode, né? Eu invejo isso e eu quero chegar nisso, né? Então eu falo assim, eu tenho que fazer a minha parte para chegar numa idade de 70, 80 anos, porque os 60 já está na porta, mas aí eu quero chegar nessa idade com saúde, eu quero ter vida ativa, eu não quero me entregar aí para ficar doente. E é isso, a nossa proposta, né, dentro da nutrição, é justamente isso. Eu falo demais, né, com os pacientes, e sempre que eu tenho a oportunidade viva com saúde, né, busque saúde, tenha uma vida ativa. Porque quando a gente para, tem pessoas que falam assim: quando eu chegar na idade de me aposentar, eu vou parar. Não pare. Não faça isso. Deixa É para a pior parar coisa quando que você não pode fazer. tiver. É a pior coisa que Pois você é. pode fazer é parar. Porque uma vez, vou lhe contar uma história. Eu fui numa festa Hum, de infantil e tinha um palhaço que andava numa perna de pau. Sabe aquelas pernas de pau enormes? Que o cara sei. tem? Aham. E eu perguntei para ele, como é que você consegue ficar em pé? Né? Como é que você consegue andar na perna de pau sem cair? Ele disse, porque o segredo é não parar. Porque se eu parar, eu caio. Que interessante. A motocicleta também, se você parar, você cai. E o palhaço disse, você não pode parar. Se você Aham. parar, você cai. E isso é uma lição de vida, né? Se a gente parar, cai. Não tem Cai. como. Quer dizer, você tem que continuar ativo. Tem que ler o jornal, que seja pela internet, que seja no celular, mas eu acho que a gente tem que continuar ativo. Não acha? Sim. E as comorbidades, elas aparecem porque envelhecer é óbvio. É. Envelhecer é óbvio. Professora, muito obrigado pela senhora ter dado essa entrevista para nós. Eu gostaria de deixar a câmera aberta para o que a senhora quiser dizer, se a senhora quiser dar mais alguma dica e dizer mais alguma coisa que ficou para trás, que a senhora queira se lembrar, por favor, fique à vontade, porque nós estamos aqui para isso, para passar a informação.
O que eu posso deixar aqui é que o envelhecer é inevitável, mas envelhecer com saúde é uma escolha sua. Então, faça a sua parte. Busque ajuda profissional, busque uma alimentação equilibrada, busque um sono de qualidade e também atividade física. E você vai descobrir que pode envelhecer e pode ser muito ativo ou ativa e que você ainda tem muito a oferecer nessa vida. Não para no envelhecimento, não para na terceira idade, né? Mas só quando a gente não puder mais estar aqui é que a gente para. Exatamente. Muito obrigado por tudo. Eu queria também deixar a câmera aberta para a senhora falar sobre as suas redes sociais. Se a senhora quiser divulgar suas redes sociais, por favor, para que as pessoas entrem em contato com a senhora, por favor. Pessoal, eu tenho o meu Instagram é @claudia.azevedo24, o Facebook doutora Cláudia Azevedo, nutricionista e psicanalista, e o meu canal do YouTube é Cláudia Silva de Azevedo, tá bom? E eu queria também dizer para vocês que a partir de sábado estará na Amazon o meu livro Nutrição e Depressão, a influência da alimentação. É algo que eu venho estudando já há bastante tempo, né? São 15 anos pesquisando para ver esse filho nascendo agora. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigado à senhora por ter nos dado a honra de dar essa entrevista para nós. E eu tenho certeza que a senhora já tem uma cadeira cativa do nosso programa. O que você precisar, se você quiser divulgar alguma coisa, quiser falar sobre um outro assunto, entre em contato, você tem meu e-mail, você tem meu zap, é só avisar. Luiz, eu quero falar sobre esse assunto aqui, que é importante, um assunto que está em moda, a gente tem que discutir esse assunto. As portas estão abertas, as câmeras estão abertas para a senhora. Tá? Muito obrigada. Obrigado à senhora por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima. Muito obrigada. Viram? O envelhecimento saudável é uma dádiva. E a gente só consegue isso se alimentando bem e com saúde. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!